Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espero que estejam todos bem. É bom estarmos na casa do Senhor, estarmos com a igreja e mais um domingo cultuando a nosso Deus. Eu recebi a missão hoje de estar aqui dirigindo o culto e o meu líder me deu a missão e foi viajar, né? Então, qualquer coisa vocês desculpem as gafes. Vamos ler em nossas Bíblias Salmo 33, os 4 primeiros versículos. Eu acho que eu estou usando a revista e corrigida, tá? O pessoal da mídia. Eu acho que é isso. Posso ler? Regozijai-vos, pois, no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque Ele falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração são de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, de sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma os corações de todos eles. Ele contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Amém. Eu gosto muito do livro de Salmos. Eu escolhi esse salmo porque ele começa se regozijando, né? Para a gente começar o nosso culto de hoje. Ele não começa falando de todo o contexto que vem depois. Ele começa dizendo, primeiro se alegrem no Senhor, para depois saber tudo o que Ele faz, porque Ele é. Mesmo que Ele não fizesse tudo isso que eu vou falar depois aqui do primeiro versículo, Ele é, e só isso já basta para vocês se alegrarem. Então quero convidar vocês a se alegrarem no Senhor nessa noite, e juntos nós vamos levantar louvor a Ele. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua bondade e graça. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado provisão, o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos e queremos te apresentar, Deus, o culto que suba para o Senhor como cheiro suave. Deus, que em nome de Jesus nós tenhamos liberdade nessa noite para te adorar e que o Senhor tenha liberdade para agir em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Louvor. Graças a Deus, igreja. Vamos louvar a Ele. Dizer que só Ele é santo, que Ele é bem-vindo aqui neste lugar, que Ele é o Deus que cura, que liberta. Amém?
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, apenas no ato do santo lugar. quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, continuando ainda nesse espírito de adoração. Amém. Vamos dizer que Ele é Deus forte. Que Ele é... Gente, Ele é tantas coisas, sabe? É até difícil, assim, de expressar, né? É inexplicável tudo que Ele é. Ele é perfeito, gente. Ai, eu fico até sem palavras. Deus é muito, muito, muito bom. Então, continue nesse espírito de adoração, verdadeira adoração. Porque o Espírito de Deus está neste lugar agora, sondando os corações aqui neste lugar. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, meu Senhor e Cristo. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela
Santo, Jesus. Amém. Vamos louvar agora e dizer que Jesus, Ele é Rei, que Ele é Príncipe da paz. Amém? Deixou sua glória. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Aleluia. Só a igreja agora. Galileu, Jesus, Jesus, diga com verdade esse nome, diga com toda a verdade do teu coração, da tua alma, aleluia. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. E mesmo ainda alegres, nós vamos aproveitar esse momento para agradecer ao Senhor e também interceder, né, por aquilo que devemos. Quero convidar a irmã Renata. Estou falando muito longe do microfone, né, pastor? Desculpa. Vou pedir que ore pela nossa juventude, pela nossa igreja em especial, e apresente a juventude do nosso bairro, tá bom? Que nós consigamos alcançar outros. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui em Tua casa.
Deus, que até aqui o Senhor nos manteve de pé. Senhor, entregamos tudo nesse momento em Tuas mãos, ó Deus. Entregamos, Senhor, nossa vida. Entregamos, Senhor, nossa família, nossa casa, Senhor. Entregamos, Senhor, as dificuldades do amanhã, porque pertencem ao Senhor. Entregamos, Senhor, diante do Senhor a nossa saúde, Senhor, o nosso alimento, Pai. Entregamos, Senhor, também a nossa casa, a nossa igreja, Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e nós confiamos, ó Deus, na Tua soberania. Confiamos em Ti, porque sabemos que de Ti provém o melhor. Pai, coloco diante de Ti, Senhor, as autoridades dessa igreja, cada liderança, Senhor. Pai, toma em Tuas mãos, Senhor. Cuida de cada líder, Senhor, da Tua casa. Pai, abençoa, Senhor, da estratégia, Senhor. Cuida da saúde, Senhor. Cuida do emocional, do físico, ó Deus. Às vezes, Pai, é tão cansativo. Mas a cada trabalho, a cada momento, o Senhor renova. O Senhor enche de esperança, enche de alegria. Porque trabalhar para o Senhor e servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos vale a pena, ó Deus. Vale a pena, faz diferença, porque a gente vê fruto na vida do nosso irmão. Então te louvamos, Senhor. Abençoa cada líder desta igreja, Pai. Cada ministério, Senhor. Cada membro, ó Deus. Pai, toma em Tuas mãos o pastor da igreja, Senhor. Cuida da sua família, Senhor. Cuida da sua casa, Senhor. Dá paz, Senhor. Dá entendimento, sabedoria, Pai, que o Senhor derrama livremente. Senhor, livra, Senhor, de toda maldade, ó Pai. Protege, Senhor, guarda, Senhor, e capacita, Pai. Coloca no coração cada vez mais o desejo de servir o Senhor e de fazer a Tua vontade, Pai. Se há algo ainda, Senhor, que está difícil de entender, Senhor, de resolver, que o Senhor venha dar essa noite a resposta, Senhor. Fortalece, Pai, o pastor da Tua casa, Senhor, o pastor Rivelino e sua família, Senhor. Guia e renova todos os dias. Coloca diante do Senhor todos os jovens, Pai, da Tua casa. O Senhor conhece cada um pelo nome, porque o Senhor fez, o Senhor formou. Senhor, cuida de cada um, Senhor. Cuida, Senhor, das dificuldades, ó Deus. Cuida do coração. O Senhor é aquele que sonda o coração e sabe das nossas necessidades, Pai. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa alcançar, Senhor, cada jovem, Senhor, que um dia já esteve aqui. Que o Senhor possa, Senhor, abraçar, ó Deus, os jovens da Tua casa. Que eles não tenham dúvida, Senhor, de que Te servir é a melhor de todas as escolhas, ó Deus. Pai, fala o coração de cada jovem, Pai, não só quando eles estiverem aqui, Senhor, mas quando eles estiverem em casa, Senhor, no trabalho, ó Deus, na escola, na faculdade, Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha falar o coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, quero Te pedir, Senhor, pelos jovens, Senhor, da nação, ó Deus, brasileira, Senhor, jovens que se encontram neste mundo, ó Deus, que não conhecem o Senhor.
nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Eu vou pedir que coloque só o gasofilaço aqui no meio, se puder, por gentileza. Enquanto o louvor canta, os irmãos fiquem à vontade para apresentar suas ofertas ao Senhor. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, pois saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente. Vamos ficar de pé, igreja, amém? Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, pois saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. Meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, pois saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança, para ser a minha herança. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidos à sua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo serviço prestado pelos irmãos. Deus, tudo que nós fizemos até agora e viermos a fazer aqui é para o Senhor.
Em nome de Jesus, dê sabedoria aos irmãos que administrarão esses valores recebidos. Abençoe, Senhor, o tesouro da sua casa. Em nome de Jesus. Te pedimos também que abençoe o pregador da noite. Dê a ele, Senhor, sabedoria e que a sua palavra seja rema em nossos corações. Em teu nome santo. Amém. Irmão Moraes, por gentileza. Os irmãos podem se assentar. Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui mais essa noite. O Wagner me convidou semana passada. Me indicou 2 versículos do livro de Romanos, capítulo 12. E nós vamos verificar um pouquinho hoje o versículo 1º e 2º do livro de Romanos. Irmãos, antes de lermos esses 2 versículos, eu quero dizer a você que eu, na minha juventude, eu passei por um momento muito especial, Nós vivemos assim um avivamento no meio da juventude, onde eu congregava, na Igreja Batista. E Deus me impactou muito com o livro de Romanos. E eu já tinha lido a Bíblia, já tinha lido alguns livros da Bíblia. E naquela época eu lembro que eu li o livro de Romanos e as palavras assim do livro de Romanos saltavam assim nos meus olhos. Romanos 6, capítulo 12. Esse versículo falava muito comigo, falou assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí seguindo, fala assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essas verdades foram mexendo no meu interior. E Deus foi avivando a nossa vida de uma maneira extraordinária. O livro de Romanos, eu gosto muito desse livro. Eu queria que você colocasse de pé mais um pouquinho. Pedir para você se colocar de pé. Abra lá em Romanos 12. Nós leremos esses 2 versículos, 1º e 2º. Depois de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui no livro de Romanos. Todos acharam? Deixa eu abrir uma água aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode sentar. Tome seu assento. Eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui, contextualizando esse momento. Você já deve saber o que eu vou falar, mas quem escreve epístolas aos Romanos é Paulo, Escreveu ali em torno de 57 depois de Cristo. O livro de Romanos fala muito sobre a justiça, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Tema principal do livro. Romanos é a epístola mais longa, mais teológica e mais influente do apóstolo Paulo. Ele usa amplamente o Antigo Testamento fundamentando essa epístola. Ontem, eu peguei em casa assim à noite, eu sentei numa tacada direta assim, do capítulo 1 foi até o 16. Li o livro direto assim, blum, blum, blum. E eu falei, onde falar do Antigo Testamento eu vou marcar aqui de vermelho. Irmãos, mas eu anotei muita coisa do Antigo Testamento no livro de Romanos. Como eu anotei? Como nós vemos que Paulo
ele embasava o seu evangelho através do Antigo Testamento. Então ele dá muitos exemplos aos romanos através do Antigo Testamento. E Paulo, quando escreveu essa carta aos romanos, ele estava findando a sua terceira viagem missionária. Paulo estava em Corinto, né, as igrejas gentias. Paulo tinha passado a arrecadar ofertas e ele estava rumo a Jerusalém, né, ia pegar a oferta dos irmãos da Macedônia, de outras igrejas. Então ele levaria essa oferta aos irmãos pobres de Jerusalém. Então Paulo está em Corinto, quando ele escreve o livro de Romanos. E lá no finalzinho do livro, fala assim que quem escrevia era Tércio, né, um ajudante de Paulo. Muito bacana. E a gente vê que é uma epístola muito teológica, tem fundamentos, né, muito bem explicados sobre a justificação pela fé, né, sobre a nossa salvação. Temas assim maravilhosos que edifica a nossa vida. Ali que nós encontramos onde lemos aquela passagem que fala assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas gratuitamente somos justificados por Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Fomos libertos pela graça e por isso o pecado não nos domina mais, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, aí Paulo escreveu, porque ele não tinha ido em Roma ainda, mas lá tinha uma discussão, né? Tinha uns boatos assim, que o pessoal fala assim, ó, a teologia de Paulo é meio controversa. Ele anda falando umas coisas aí que não funcionam. E Paulo, então, ele fundamenta essa epístola, né, para tirar algumas dúvidas, algumas intrigas da igreja. Então, nós chegamos aqui no capítulo 12 de Romanos, e esse versículo primeiro, eu vou repeti-lo e fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu lendo esse versículo, ele fala de culto e culto racional. E eu fui buscar, pesquisar esse culto racional. Algumas traduções eu achei culto espiritual. Até que uma tradução King James, né, uma tradução assim mais antiga, tradicional, falou culto razoável. E eu achei muito bacana, né, essa versão que diz culto razoável. E Paulo fala aqui de um culto razoável, um culto racional, um culto espiritual. Ora, o que nós estamos fazendo aqui essa noite é um culto racional. Eu já ouvi muitas pregações englobando esse versículo, e eles dizendo assim, ó, estamos prestando a Deus um culto racional, um culto inteligente, aonde nós analisamos a letra dos hinos, para que tudo que nós cantarmos esteja de acordo com a palavra de Deus. Uma mensagem que nós trazemos, estudada, que a nossa razão, ela está na mensagem. Esse culto racional, onde a gente não se entrega à emoção, ao emocionalismo, né? A emoção, mas é um culto racional. Eu já vi muitas mensagens sobre isso, falam deste versículo. Mas eu analisando aqui o capítulo 12, irmãos, eu entendo que Paulo, e analisando o texto, ele não está se referindo a um culto como essa noite aqui. Não é isso que Paulo se refere. Paulo, ele fala de um culto um pouco diferente. Na verdade, de um culto mais profundo, nós vamos ver aqui essa noite. Porque será que nós cultuamos a Deus somente aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, quando nós vemos aqui na igreja? Passamos aqui 2 horas, 2 horas e meia.
Então eu queria que você visse comigo, eu separei vários versículos, porque quando Paulo vai chegando lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo já passou pelo capítulo 1, 2, 3, até o 11. E Paulo vem trazendo verdades aos romanos, aos irmãos de Roma, verdades muito bem fundamentadas e verdades profundas, que têm a ver com a nossa salvação, com a salvação do ser humano, com a vida da igreja. E eu separei algumas, eu vou ler rapidamente. Romanos 3, 23 e 25, não precisa abrir a sua Bíblia. É uma verdade de Paulo, e ele vem trazendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Vamos lá para o capítulo 5. E Paulo escreve assim, no verso 1 e 2. Somos justificados pela fé, então nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No mesmo capítulo 5, versículo 8 a 11, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verdades, irmãos, que tem a ver com a nossa salvação. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos lá para o capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, lá no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo, ele vem tirando as dúvidas que existiam na igreja e consolidando uma doutrina cristã muito forte. Romanos 8, 28, nós sabemos de cor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 31, 35, onde fala que Deus é por nós. E começa com a pergunta: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vou terminando, mais um. Romanos 10, 9 e 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, quando nós chegamos lá no capítulo 12, os irmãos já tinham lido o início da carta até ali. O que nós vemos aqui? Nós vemos nesses versículos anteriores, nesses capítulos anteriores, um derramamento da graça de Deus sobre a sua igreja, sobre o ser humano, sobre eu, sobre você. Um derramamento, uma provisão graciosa da parte de Deus muito grande, né? Coisa gloriosa. Está fundamentados aqui os assuntos da salvação,
nós conseguimos apresentar o Evangelho a qualquer pessoa que não conheça o Evangelho só com o livro de Romanos, do capítulo 1 até o 11º. Se a gente começar a ler Romanos 1 até o 11, aqui está o plano da salvação, aqui está o plano de redenção, aqui está a justificação em Cristo, aqui está a importância do sangue do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Agora, diante de um derramar tão glorioso de graça como esse, Paulo começa o versículo 1 e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por todas essas misericórdias do capítulo 1 até agora, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante de uma graça que não está pautada nos meus acertos, nem nos meus erros, que assim é a graça de Deus, irmãos. Qual é o culto racional ou razoável que eu posso entregar a Deus? É a pergunta dessa noite, que Paulo está dizendo aqui. Será que este culto que eu vou entregar a Deus, que Paulo está dizendo, mediante tamanha graça, é um culto de 2h30 de manhã e 2h30 à noite? Será que é só isso? Será que não é algo mais profundo do que isso que Paulo está querendo dizer? Será este aqui de hoje uma reunião para dar a ele algumas horas e alguns louvores? Ou será que uma boa oferta e um dízimo resolve o que Paulo está querendo dizer aqui? Diante de tamanha graça, tamanha redenção, tamanha justificação, nós sabemos que o culto a Deus que Paulo diz aqui, não é apenas quando entramos por aquela porta e sentamos aqui, e daqui 1h30, 1h estamos indo embora, não é isso. Diante dessa graça derramada, que culto é esse que Paulo fala? Vamos lá então. Primeira coisa, este culto ele vem de uma oferta voluntária. Nós vamos ler lá no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, algumas versões dizem assim, que se ofereçam a Deus. Nós podemos nos oferecer a Deus. Diante daquilo que Deus fez por nós, nós oferecemos o que a Deus? 1h de louvor, 2 horas de louvor. Eu queria dizer para você que Paulo não envolve barganha, aqui não existe barganha, irmãos, porque eu nunca conseguirei pagar. Tem dias lá em casa que eu vou orar e eu me encontro chorando sozinho, e eu começo a ver o tamanho da misericórdia, da graça de Deus. Eu falo: Senhor, eu não sou digno, porque Jesus morreu por mim e por você, e foi uma morte dolorosa. Travou-se uma batalha espiritual, ele despiu-se da sua glória, e ele morreu uma morte de cruz, ele sofreu açoite, sofreu e sofreu e sofreu, irmãos. E eu vou vendo o tamanho do sacrifício da obra vicária de Cristo e falo: gente, essa conta é muito grande, eu não tenho como pagar, Senhor. Não há como pagar, essa dívida é muito alta. Já aconteceu há 2000 anos, se eu colocar um juro nisso, então, essa conta vai lá em cima. Não há como eu e você pagar isso. Isso é uma conta muito grande. Então, esse culto racional, que culto que é esse? Que culto razoável que é esse? Para ser um culto razoável, é um culto de barganha, de trocas, porque não há quem possa dar a Deus para Deus recompensá-lo. Nós não conseguimos esta noite aqui dar a Deus para que Deus nos recompense. Não é uma troca, não é uma barganha. O que nós podemos fazer? Não essa noite, todos os dias, oferecer a nossa vida. É o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer. Oferecer toda a nossa vida a Deus de forma voluntária.
E aí começa, irmãos, um reconhecimento de tudo aquilo que Paulo falou, de toda esta obra redentora, desta obra vicária, de toda essa justificação pela fé. Eu conversava hoje de manhã cedo com os meus filhos no carro, falando do povo de Israel, né, e dizendo, olha, Israel tropeçou na pedra angular, na pedra de esquina. Então abriu-se aos gentios essa salvação maravilhosa. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho à frente. Só para encerrar isso que eu falei, ó, não é um culto de barganha, de troca, porque não há como pagar tudo que recebemos. Recebemos muito, muito, muito. Não há como pagar. Glória a Deus. E eu acho interessante agora, Paulo fala mais um pouquinho, depois que ele fala assim, ofereceis ou apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, ele fala, apresenteis o vosso corpo. E no livro de Romanos, Paulo trata muito do corpo. Eu acho bacana isso. Porque tudo está aqui, irmãos. Aqui eu tenho pele, carne, músculo, osso, né? Eu tenho nervos, né? Montam esse corpo. E esse corpo que o próprio Deus fabricou, ele sopra. Acordou aí? Glória a Deus. Você estava cochilando aí atrás, está vendo? Ó? Aí o irmão aqui dá uma soprada no microfone aqui, você pum, já arrebata na hora. Então Deus assopra o fôlego da vida lá no jardim do Éden e Adão torna-se alma vivente. Ei, maravilha! Dentro do nosso corpo está o nosso espírito, está a nossa alma, sentimentos, emoções, nosso espírito onde a gente tem contato com Deus. E Paulo falou assim, ó, esse culto racional que vocês vão dar a Deus por toda essa misericórdia, por toda essa graça maravilhosa, né? Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso, ele remete a uma materialidade da nossa vida. Eu acho muito bacana isso. Porque o nosso corpo está envolvido totalmente com a nossa alma, nosso espírito. Materialidade envolvendo a nossa vida. Porque Paulo falou assim, não faça uma oração espiritual gloriosa, entregue essa oração a Deus da sua vida. Não é isso não. Paulo falou assim, apresente o seu coração a Deus. Paulo não manda entregar o nosso coração, não manda entregar a nossa alma. Essa entrega não é o que fazemos numa oração, mas essa entrega precisa ser materializada, algo mais concreto. Não uma entrega que nós fazemos no mundo espiritual, um negócio assim meio místico. Não é isso, irmãos. Mas é uma entrega que fazemos a Deus nesse mundo onde nós vivemos. Nesse mundo onde nós vivemos. No nosso corpo está a integralidade de tudo aquilo que somos. Então, uma entrega total. Não é uma entrega parcial, é uma entrega total. Você veja bem, o pecado quando contamina o homem é obrigado a se utilizar do corpo para concluir o pecado, para dar condições do pecado. Aí você fala, ele não tocou, mas ele viu, ele usa os seus olhos, né? Ele caminha para o pecado, usa os seus pés, né? Quando ele mata alguém, aquela pessoa não morreu sozinha não, de susto. Ele pode ter dado um tiro, ele usa as suas mãos. Ele pode ter usado uma faca, ele usa as mãos, né? Então você vê que o pecado, quando Satanás ele sugere, mas ele fica torcendo para que o ser humano execute. E nós precisamos do corpo para executar. É a materialização daquilo que nós queremos, da nossa essência. Nós externamos isso através das nossas ações do nosso corpo. E Paulo, conhecendo essa totalidade, ele fala assim, olha, como sacrifício vivo, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. É isso que Paulo fala. Apresenteis
o vosso corpo por sacrifício vivo. É essa materialização do nosso corpo. E aqui eles entendiam muito bem isso, porque no Antigo Testamento, né, os sacrifícios eram através de animais, mas animais mortos. E hoje, ninguém morre, né, para ser um sacrifício vivo para o Senhor. Inclusive, irmãos, eu acho muito difícil viver para Cristo. De repente, em algumas ocasiões, é mais difícil nós vivermos para Cristo do que nós morrermos para Cristo. De repente, falta muito em nós o viver para Cristo. O viver para Cristo. Vamos à frente aqui. Vamos pegar mais um item aqui dessa frase. Amém? O vosso corpo por sacrifício vivo, vírgula. Qual que é a próxima palavra, irmãos? Santo. Santo. Então, eu me ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo e santo. Se nós vamos pegar a essência da palavra santo, nós vamos achar a palavra separação. Separação. Oferecer nossos corpos santos, separados para Deus. Eu queria dizer para você que isso não é no sentido de uma abstinência, não é ter uma alta disciplina e ficar vigiando nós mesmos para não pecar. Porque, irmãos, lá nas cartas de João, no final, fala assim, ó, e se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Aquele que fala que não tem pecado, ele acabou de pecar nesse exato momento. Porque nós pecamos. Que é isso, irmão Moraes? Não? Então, mostra as suas asas aí atrás de suas costas, que até agora eu não vi. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E João diz isso, aquele que diz que não tem pecado, né, está chamando Deus de mentiroso, engana-se a si mesmo. Porque nós somos pecadores, mas santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que coisa gloriosa. Este sangue, esta justificação, ela é uma garantia da nossa entrada na glória dos céus. Porque ela atinge pessoas como nós mesmos. Nós temos uma certeza na nossa vida. Somos sim pecadores, mas somos pecadores justificados. Somos pecadores regenerados e justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus e pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. Então, aqui oferecer a Deus um corpo santo não é aquele que você se esconde lá no monte e faz lá a sua abstinência, não é essa autodisciplina, é muito mais do que isso. Esse oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, eu diria para você, é quando o nosso dia a dia vira um culto. E aqui eu queria que você me entendesse bem. Eu cheguei aqui 6 horas da tarde, 6h05, e 8h30, 9 horas vou embora. E eu falo, participei do culto em Peniel com os meus irmãos. E quando eu chegar na minha casa para jantar com a minha família, irmãos, o culto continua ou cessa? E amanhã, quando eu for atender os meus clientes, então Paulo fala desse culto. O culto que o café da manhã com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, é um culto ao Senhor. É quando o nosso dia a dia vira um culto, é quando lá eu estou na escola estudando, eu estou cultuando a Deus. É quando eu estou no meu trabalho, é quando eu estou na roda dos meus amigos conversando, naquele exato momento eu estou cultuando a Deus, porque o temor do Senhor está no meu coração. Porque eu entendi toda esta graça derramada, eu entendi todo este favor não merecido de Deus para comigo. Então a minha mente, 24 horas por dia, vive uma separação para o Senhor.
e eu chegar na igreja, no domingo, de manhã cedo, de noite, eu não vim para o culto. É uma extensão do culto na minha vida. Deve ser uma extensão do culto na nossa vida, o estar aqui com os irmãos na igreja. Porque, irmãos, a coisa mais fácil do mundo, sabe o que é? É chegar no domingo, você bota um paletó bonito, né? Você vai lá na C&A, na Renner, na Vila Romana, se sobrar mão um dinheirinho, é ou não é? Vai subindo aí. Aí você bota um paletó bonito, aquele perfume Black Ferrari, não sei se existe esse nome. Hã? Ferrari Black. Os irmãos estão sabendo, hein? Estão sabendo. E esse perfume não é barato, não. E bota uma gravata bonita, e você, o seu estereótipo é o crente mais espiritual do domingo. Mas esse não é o culto que Paulo disse. Culto racional, culto espiritual. O culto razoável, que culto razoável é esse que eu preciso entregar a Deus? Se não é a minha segunda-feira de culto, a minha terça-feira, ou será que nós entendemos que o domingo é santo ao Senhor e acabou? Deixa eu te avisar de uma coisa, domingo não é santo. Sabe o que é santo? É de domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente. É este culto cotidiano que Paulo fala aqui, irmãos. Não é esse culto de nós ficarmos aqui olhando com lupa aquele versículo, olhando com lupa a letra do hino, nós aqui olhando a postura dos irmãos, o silêncio do templo, amém? Dá um amém, glória a Deus aí. Vamos quebrar esse silêncio aí, vamos quebrar esse silêncio aí, me ajuda aí. Vocês estão olhando muito feio para mim, estou até com medo aqui em cima. Não é este culto que Paulo diz que nós queremos separar aquele versículo com aquela liturgia batista, com o horário certo para começar, para terminar, a quantidade de louvores, 45 minutos para a palavra, a oração de agradecimento. Não é esse culto, não é esse culto, irmãos. Não é este culto. O culto que nós entregamos a Deus, um culto razoável, um culto espiritual, é da entrega viva do nosso corpo com tudo que nós somos, para ter uma consagração verdadeira e sincera. Este é o culto racional. Este é o culto razoável que Paulo fala aqui. Glória a Deus. Então, culto não é só quando nós vamos à igreja. O desafio é separarmos todos os nossos dias para Deus. Vir à igreja é apenas uma extensão do culto, que já é uma realidade cotidiana para mim. E Paulo vai continuar falando, depois de santo, ele fala, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que seria agradável a Deus? O que na minha vida pode ser agradável a Deus? Fica essa pergunta. O que na nossa vida é agradável a Deus? Será que eu, Moraes, lá no meu trabalho, eu consigo ter uma vida agradável a Deus? É o meu culto razoável que eu entrego ao Senhor? Fica essa pergunta. Quando eu estou sozinho, irmãos, quando nós estamos sozinhos é um problema, né? Quando nós estamos perto de todo mundo é mais fácil, né? A gente fica mais acanhado, respeita mais os limites. Agora vamos nos conhecer melhor, irmãos. Vamos ficar sozinhos, viaja sozinho, se tranca na sua casa sozinho. Quando a gente vai para um lugar longe, para uma cidade longe, né? Que vai fazer alguma coisa errada, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, vê se tem um irmão da igreja, se não tem, né? Estou na cidade desconhecida. É impossível que aqui eu vou achar um abençoado lá da Peniel. É impossível, mas eu vou dar uma conferida. Aí tem um pastor que eu vi ele pregando uma vez, ele falou assim, olha, quando você tiver para fazer alguma coisa errada, não é do lado não, vê se você acha alguém. Olha para cima.
Vê se tem alguém olhando lá de cima. Se tiver, você dá um jeito de não fazer isso. Uma vida agradável a Deus. Diante do que Deus fez por mim, é razoável me esforçar para ter uma vida agradável a Deus? Glória a Deus. Irmãos, eu lendo o livro de Romanos, eu li um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo. Acho que é do capítulo 7. Fala que Deus nos libertou. Eu não salvei esse versículo aqui. Mas fala que Deus nos libertou do poder do pecado. E eu, quando li esse versículo ontem à noite, né, e tem uma Bíblia de estudo lá na minha casa, que ela eu escrevo, uma Bíblia toda colorida, toda escrita. Aí ontem Natan sentou no meu colo e falou assim: pai, pode escrever tanto assim na Bíblia igual o senhor escreve? Eu falei: pode. Isso aqui é a Bíblia de estudo, você rabisca ela, escreve para você não esquecer, né? E ela é rabiscada de vermelho, de azul. E veja bem, Deus nos libertou do poder do pecado e da morte, irmãos. E eu li aquilo ontem e lembrava que Deus me libertou um dia. Primeiro eu estava ali cantando ali embaixo, estava lembrando quando eu me converti aos 19 anos de idade. Eu estava ali, algumas lágrimas, né, saíram do meu olho. E eu falei: Senhor, quando Tu me visitaste e fizeste de mim o templo do Espírito Santo, não havia sequer púlpito na igreja. Eu já contei aqui minha conversão, no dia da minha conversão. Eu cheguei dentro da casa do missionário que ele me convidou. Lá estava ele e uma senhora. Eu achei até que ele não batia bem dos parafusos da cabeça, que ele me convidou para ir numa igreja. Aí eu cheguei lá, não vi igreja nenhuma. Eu vi uma casa bem simplesinha, bem humilde. Tinha 2 pessoas com uma mesa, né, de 50 centímetros, 60 centímetros. Sequer tinha um púlpito, sequer tinha um instrumento. Sequer tinha bancos, irmãos. Lá não tinha estereótipo de igreja. E eu fui ali. E eu não entendi nada, fiquei até com vergonha, estava de bermuda, camiseta cavada. E naquele dia, o Espírito Santo de Deus me visitou. E quando eu fui para minha casa, eu queria saltar e pular e pegar as estrelas com a minha mão, de tanta alegria que tinha entrado no meu coração. E eu falei: Senhor, essa doutrina salvífica que Paulo fala no livro de Romanos, ela é real e ela é verdadeira. E ela alcança qualquer ser humano. Irmãos, eu estava fazendo um estudo do livro de Daniel. A Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho. Uma árvore muito grande, os animais se acolhiam debaixo daquela árvore, os pássaros. E aquela árvore cresceu muito. De repente veio um vigia e ordenou o corte daquela árvore. E falou assim: olha, só deixa o tronco, o resto corta tudo. E caiu aquela árvore, Nabucodonosor falou assim: Daniel, o que é isso? E ele falou: seja este sonho para os inimigos do meu Senhor, porque o sonho é terrível. Ele falou: essa grande árvore é o Senhor, e aqui passa a sua glória, e o Senhor vai ficar como o bicho, pastando como os animais, o orvalho do céu caindo sobre suas costas. E vão passar 7 tempos até que você reconheça que o Senhor, eterno Deus dos céus, reina. E Daniel termina assim: mas eu dou uma dica para o Senhor, dou um conselho para o Senhor. Começa a ajudar os pobres do seu reino. Começa a ter misericórdia das pessoas do seu reino. Começa a fazer coisas boas, para que se prolongue os seus dias e isso não lhe alcance. Mas, irmãos, Babilônia era muito suntuosa. Pela história, os muros de Babilônia chegavam a ter 30, 40, 50 metros de altura
e 20 metros de largura. 3 carruagens corriam nos muros de Babilônia, uma ao lado da outra. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo foi Nabucodonosor que construiu na Babilônia os jardins suspensos. Babilônia é uma cidade inexpugnável, uma potência, um império que dominava no ano de 600 a.C. E um dia Nabucodonosor, passeando pela Babilônia, viu aquela suntuosidade do seu reino. E ele diz assim: não é essa a Babilônia que eu construí com a minha força? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que passou a glória de Nabucodonosor e ele caiu e ficou irracional. Passaram-se 7 tempos sobre a vida dele. De repente, depois desses 7 tempos, abriu-se-lhe o entendimento e ele olhou para o céu e deu glória a Deus. E a Bíblia fala que ele voltou toda a sua glória, seu império. E Daniel, nos sonhos, profecias, fala de Nabucodonosor. Sabe o que foi isso? Deus resgatando a vida de um homem. E quando você vai ler o livro de Daniel, dá-se a entender que Nabucodonosor tem uma experiência real de conversão ao Deus verdadeiro. O que é isso, irmãos? É a graça de Deus percorrendo todos os lugares da terra, nas casas mais humildes e dentro dos palácios. Glória a Deus, que salvação tremenda, irmãos. E essa salvação, Paulo falando aos romanos aqui, uma salvação gloriosa, tremenda. E eu agradecendo a Deus, falando: Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor salva, o Senhor cura, batiza no Espírito Santo, o Senhor faz milagres, maravilhas, mas o milagre da salvação, ele é incomparável, irmãos, é incomparável. E eu lendo que nós somos libertados do poder do pecado, eu vi um milagre maravilhoso, porque certa feita eu tinha me desviado dos caminhos do Senhor. Eu queria muito voltar e não conseguia. Queria muito voltar e não conseguia. E um dia Deus me visitou, uma pessoa orou por mim, e eu me lembro na época. É como se estourasse umas correntes, umas cadeias no meu peito. E eu voltei a ficar livre de novo. E aí, depois passou aquilo, a experiência veio, eu fiquei meditando naquilo. E eu falei assim: olha, o pecado, ele é uma cadeia, ele aprisiona. O pecado, ele faz pessoas cativas. E se o homem não receber esta luz de Deus, e se a mulher, se o homem não receber esta provisão graciosa da parte de Deus, não há como ele se libertar do pecado. E nós precisamos entender a profundidade disso. Eu era lá do interior do Paraná, fiquei até os 18 anos lá, na região de Londrina, de Biporã e Jataizinho, e eu caçava passarinho, no mato. E a gente fazia arapuca. Não sei, os jovens aqui, quem sabe o que é arapuca, que já brincou com arapuca? O baiano lá atrás, lá, o irmão do Jontas. Quem já brincou com arapuca aqui, ó? Na Bahia, é ou não é? Forte aí, irmão, glória a Deus. Quem mais já brincou de arapuca aqui no Rio de Janeiro? Aqui, ó, irmão Vicente de Arapuca, o Herbert de Arapuca, pastor Rivelino, também brincou de arapuca? Arapuca é o seguinte, irmãos, é como se você pegasse assim uma caixa de sapato, você pega um pauzinho, encosta aqui na terra e a caixa de sapato fica aqui. E você amarra um barbantinho, aí você coloca um monte de alpiste lá dentro. E você fica a 30 metros de distância, num local com bastante passarinho. E os passarinhos entram lá de Arapuca, comem o alpiste e vão embora.
Se for um pardal, você não puxa, não é? Se for uma coleirinha, um bigodinho, um canarinho, né? Um curió, né? Ele chega lá, comeu, você puxa. Agora, irmãos, o beija-flor é um pássaro muito rápido. E de repente ele vê ali uma comida apetitosa e ele sabe que aquilo é uma arapuca. Assim somos nós com o pecado. E ele fala assim, olha, eu vou entrar lá, eu vou me alimentar, eu sei que é uma arapuca, mas quando ele puxar o barbante, eu sou tão rápido que eu consigo sair antes que eu fique preso. Brincando com o pecado, irmãos. As pessoas brincando com o pecado. E aí aquele pássaro que ele pensa que ele é muito rápido, ele vai lá, se alimenta, quando ele vai sair, aí o caçador puxa o palito, puxa o graveto, e aquela arapuca cai sobre o pássaro. Eu quero dizer para você, aquele pássaro que ele era 100% livre, que ele voava pelos bairros, pelas florestas, de uma cidade para outra, hoje ele está num espaço de centímetros. E ele fala, quero me livrar, e como se ele voasse e batesse o seu dorso na arapuca, ele não consegue, porque ela é muito pesada, irmãos. E eu quero dizer para você, esta é a maldição, este é o poder do pecado. Ele parece que é bom, ele parece que é deleitoso, mas quando o ser humano consome, ele fecha em cima, tira toda a sua liberdade, e daquele dia em diante, aquele pássaro é escravo de um senhor. E um dia eu me senti assim, mas quando Deus me visitou e quebrou aquelas algemas no meu peito, que era como se eu escutasse quebrar aquelas algemas, o estalar daquelas algemas, é como se Deus falasse comigo assim, você não pode, porque eu queria, irmãos, voltar à comunhão que eu tinha e não conseguia, mas é como se Deus falasse, você não pode, mas eu posso, e eu levanto o alçapão que está sobre ti, seja livre, voe de novo, seja livre, porque, irmãos, quando o diabo, ele pega alguém, ninguém consegue sair das mãos dele, mas existe um Deus que desata os dedos de Satanás, um a um, e nos coloca em liberdade. Então, quando o livro de Romanos diz assim, olha, fostes libertados do poder do pecado e da morte, aconteceu um grande milagre em nossas vidas. Portanto, não reine mais o pecado em vosso corpo mortal, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmãos, no nosso corpo mortal, o pecado não tem mais domínio. Não terá mais domínio sobre vós o pecado, porque o milagre da libertação, o milagre da salvação nos alcançou. E mediante tamanha graça, tamanho poder, qual é o culto razoável que eu darei a Deus? Qual é o culto racional que eu darei ao Senhor? Será apenas no domingo? Será apenas amanhã, na segunda-feira, no dia da oração? Ou eu entendo que o meu corpo, que a minha vida toda, é um sacrifício vivo, santo, separado e agradável ao Senhor. Quando nós lemos o livro de Romanos, nós temos a certeza se somos salvos ou se não somos salvos. Se estamos do lado da luz ou se estamos em cima do muro. Glória a Deus. Não vos conformeis com esse mundo. Tem uma tradução que eu gosto mais que diz assim, ó, não vos amoldeis a este mundo. Eu estava lendo a Bíblia de Estudo e ele falou, olha, não, na internet, ele falou, pega um recipiente retangular,
joga a água fica retangular. Pega um redondo, joga a água, fica redonda. Pega um quadrado, joga a água fica quadrada. Ela se amolda ao recipiente. O que seria isso? Não vos amoldeis a este mundo. O que eu poderia dizer sobre isso? Poderia falar assim: não negocie valores da nossa vida cristã, da sua vida cristã, para manter-se no grupo de amigos. Isso atinge mais, adolescentes e jovens, porque tem desejo de estar incluído, fazer parte. E aí no grupo de amigos, a maioria não são cristãos. E qual é a minha posição aí? Olha, voltando lá no livro de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, uma terra ímpia, de adoradores de ídolos. Daniel não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parente. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Posso falar uma coisa para você? Daniel não negociou a sua prosperidade, seus cargos em Babilônia. Daniel não negociou nada para ter ascensão em Babilônia. Daniel cresceu em Babilônia pelo testemunho de um homem fiel a Deus. Será que é assim que a sociedade vê a mim, vê a você? Não posso me amoldar a este mundo. Irmãos, precisamos ter nossos valores mudados. E isso é uma mudança de mente. É uma mudança de mente. Quando a nossa mente muda, irmãos, esses valores, eles são de dentro para fora. Não é coisas externas que vão mudando meus pensamentos. Não, são convicções internas que eu tenho iluminado a minha mente pelo Espírito Santo de Deus. Aí fora o mundo tem um padrão. Estou concluindo. O Evangelho fala em amar pessoas que não gostam de nós. É isso mesmo. Essa é uma frase meia ruim de falar e de escutar, né? O Evangelho fala em amar pessoas que não gostam de nós. Orar por pessoas que são nossos inimigos. Trabalhei numa empresa uma vez, que a pessoa mudou meu salário várias vezes, para ver se diminuía. Igual Jacó e Labão. Eu me consolava nesse texto. Aí falava assim: sua comissão agora é sobre a equipe vendia bastante, eu ganhava mais dinheiro. Eu disse: não, agora você não vai ganhar sobre a equipe não, agora você vai ganhar sobre a venda da diretoria. Aí aquelas empresas da diretoria começavam a comprar, e eu ganhava mais dinheiro. Falei: como é que eu vou fazer com esse rapaz? E eu li a história de Labão e falava: miserável desse rapaz. Mas, irmãos, até que a gente foi, até que um dia teve um choque muito grande. E eu me senti assim muito injustiçado. E aquilo queria uma raiz de amargura brotar no meu coração, igual aquele filme do Homem-Aranha. Você assistiu aquele filme do preto, que o Homem-Aranha vai ficando preto, e aquela ferrugem preta, aquele piche preto vai entrando nele? Quem já... Levanta a mão aí. Lá atrás pode levantar todo mundo, que eu sei que vocês assistem Homem-Aranha, não perderam um, conhecem todos eles. E aquela raiz de amargura queria entrar no meu coração assim, para não sair nunca mais. E eu falava: como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a orar por ele, de manhã cedo, antes de ir para o emprego. Mas não tinha condições de orar para aquele rapaz. Mas antes de trabalhar, eu dobrava meu joelho, e no começo foi difícil orar por ele. Eu orava de uma forma assim, raivosa, não sei como é que explica isso, uma oração com ódio, Depois você vai pegar isso na teologia com o pastor Rivelino e vai me explicar. Mas eu fui orando, no começo assim, com aquele, dificuldade, e eu fui começar a abençoar a vida desse senhor. E fui abençoando a vida dele, orando por ele, e o meu coração foi ficando livre, e aquilo não me atingiu mais. Porque o não perdoar, irmão, uma vez eu escutei o seguinte, a pessoa toma um copo de veneno e acha que o outro vai morrer. Ele acha que o outro vai morrer e quem toma um copo de veneno é ele. A falta de perdão é essa. Não quero
me amoldar ao mundo. O Evangelho fala em amar pessoas que não gostam de nós, orar por pessoas que são nossos inimigos. O Evangelho fala para perdoar quem nos tem ofendido. O Evangelho diz para não termos inveja, para não sermos individualistas, para amar as pessoas como Cristo nos ama. Isso sim é fugir do padrão do mundo. Não se amoldar ao mundo, irmãos, é pagar o mal com o bem, porque o mundo paga o mal com o mal. Isso é algo razoável diante daquilo que Deus fez por nós. Culto razoável, então é uma entrega cotidiana a Deus. No mundo as pessoas valem o que elas têm, o que elas vestem, o que elas são. E para Deus? Eu queria terminar dizendo o seguinte para você. Para Deus o nosso valor é absoluto. Não interessa se eu passei de ano, se eu não passei. Não interessa se eu errei de novo, aquela mesma fraqueza que eu tinha. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O valor do ser humano para Deus sempre será um valor absoluto. Qual é o culto que eu posso entregar a Deus, mediante tamanha graça salvadora? O que eu posso dar ao meu Senhor, que seja pelo menos razoável, que eu não posso pagá-lo? É entregar a minha vida cotidianamente, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar uma música? Chamar o nosso louvor aqui. Vamos cantar um louvor bem bonito para o Senhor. Depois eu quero fazer uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Glória a Deus, feche seus olhos. Quero orar esta noite. Eu não queria que você de cabeça curvada, de olhos fechados. Uma mensagem muito teológica do livro de Romanos. Mensagem muito simples. Fala da salvação em Jesus Cristo, da vida nova que recebemos através da remissão dos nossos pecados, da justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Fala de uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, que agora aprendeu que o culto ao Senhor são todos os dias, todos os momentos. Não é só na reunião, Senhor, dos irmãos aqui na congregação, mas a nossa vida, Senhor, deve ser apresentada a Ti todos os dias, continuamente, como um sacrifício vivo, aleluia, agradável, santo ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A salvação que o Senhor derramou sobre nós, sobre a Tua igreja, é uma salvação verdadeiramente genuína, regeneradora, Senhor, resgatadora, meu Pai. O Senhor nos dá poder para enfrentarmos este mundo. O Senhor nos reveste na unção e no poder do Teu Espírito Santo para sermos testemunhas no Senhor, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, em Caxias, em Jacarepaguá, ó Deus, em qualquer lugar deste mundo, meu Pai. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo de Deus para darmos, Senhor, satisfação da nossa fé, da nossa salvação em Jesus Cristo. E aqui eu quero rogar ao Senhor nesta noite, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelas Tuas grandes misericórdias, Senhor. Se há alguém aqui cambaleando na fé, se já não tem prazer, Senhor, no momento de comunhão e de oração da igreja, dos irmãos, ou a sós com o Senhor, que nesta noite ele receba o avivamento, que nesta noite ele receba a consolação do Espírito Santo, que nesta noite seja tocado o seu Espírito pelo poder de Deus, e ele receba este impacto da glória do Senhor, que nos restaura, que nos convence, que nos conforta, meu Pai, que quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormir, temos a grande certeza da salvação, que se o Senhor tocar as trombetas na madrugada, dormindo, Senhor, acordaremos na madrugada, iremos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renova a confiança na Tua palavra nesta noite, renova a fé, Senhor. Aleluia, aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação, que nesta noite o Espírito Santo de Deus esteja renovando as suas vidas, porque Ele é o Deus poderoso, o Deus do milagre da libertação, Ele é o Deus gracioso do milagre da salvação. Aquele que está caído levanta, e aquele que está oprimido, meu Pai, arranca a tristeza, e que a alegria, que o gozo do Senhor e do Espírito Santo esteja nesta noite, Senhor, inundando os nossos corações.
Aleluia. Obrigado pela tua santa palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Vamos cantar o refrão dessa música novamente. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão Moraes, pela palavra. Nós estamos chegando ao final. Só trazer alguns avisos. Deixa eu ver se nessa parte eu não me perco. Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade. Obrigado, amor, por me lembrar disso. Bom, nós teremos no dia 28 o Chá Rosa. As irmãs que ainda não se inscreveram, se inscrevam, procurem Eliette. Dia 29 pela manhã, o culto dirigido pelo Ministério Infantil. A temática vai ser da Reforma Protestante. Ali, o justo viverá pela fé, as 5 solas. Isso é de uma importância gigantesca para a igreja cristã protestante. Então, irmãos, venham, participem, apoiem que as nossas crianças aprendam, né, a verdade das Escrituras. Dia 11, a segunda escola de homens. O irmão Rodrigo está aí aguardando a resposta dos irmãos. Nós temos ali a nossa enquetezinha no grupo do WhatsApp. Quem não confirmou ainda, confirma lá. Já sabemos que recurso não é o problema. Quem não tiver condições, fala com o Rodrigo que ele vai providenciar de alguma forma. Mas não deixem de participar por questão financeira, tá? Se for esse o problema, procure o irmão Rodrigo, ele vai buscar a solução. Isso vai acontecer no dia 11, das 9 às 17 horas. E amanhã, culto de oração. Toda segunda-feira nós nos reunimos aqui, às 19 horas. E tem sido uma bênção, de verdade. Eu lembro quando nós começamos nas segundas-feiras, e era vazio, pequenininho. Tem alguns irmãos que vinham no começo, hoje a gente não vê. Calma, Daniel, calma. Mas, em contrapartida, muitos outros irmãos têm vindo. Em especial, temos visto muitos jovens. Chegamos a ter quase 20 jovens aqui na oração. Não vamos deixar isso morrer, não. Convidem os seus amigos, seus irmãos em Cristo, até quem não é cristão, para vir orar e se converter no culto de oração mesmo. Tá bom? Amanhã, às 19 horas. E João Adão, para dar alguns avisos de novembro. Ok, João Adão, por gentileza. Aí embaixo mesmo? Fica à vontade. Graças e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Então, tem alguns avisos para poder dar para os irmãos. É que estamos chegando no mês de novembro e algumas igrejas que eu conheço sempre usam o mês de novembro para a gente poder trabalhar, fazer eventos com músicas. Então, aos poucos, estou trazendo essa ideia para cá, para a igreja. Mas no primeiro sábado de novembro, no dia 4/11, nossa, o reverb aí, pastor. No dia 4/11, nós teremos o Louvação Raízes aqui, no ano de 2020, 2021, com a ideia do nosso irmão Jonathan e nosso irmão Jonas. A gente fez a live Raízes. E era um trabalho online, onde as pessoas assistiam pelo YouTube. Mas nesse dia que a gente vai fazer no dia 4 de novembro, aqui à noite, no dia 18, vai ser diferente. A gente vai convidar outras PNLs para poder estar louvando aqui também com a gente. Então vai estar o Ministério de Louvor da PNL do Borel, Ministério de Louvor da PNL do Rio Comprido, Ministério de Louvor da PNL da Chácara do Céu e Ministério de Louvor da Igreja D1, a igreja que esteve com a gente hoje aqui nesse domingo de manhã. Então, gostaria muito do apoio da igreja, estar aqui com a gente. Primeiro sábado de novembro, estaremos aqui louvando canções, também ouvindo uma palavra sobre a essência da nossa adoração,
com o pastor Rodrigo da Peniel do Borel. Amém, irmãos? E o segundo aviso é o terceiro domingo de novembro, no dia 19/11, nós teremos aqui o culto Salmos. Esse culto nós iremos só cantar músicas autorais, músicas de irmãos aqui da igreja, além também de ter momentos de poemas. Não sei se algum irmão aqui escreve algum poema, escreve algum texto para o Senhor. Esse dia vai ser o dia de você vir aqui na frente e recitar esse poema para Deus, assim como o salmista Davi escrevia um tema, assim como Moisés escrevia um salmos. Então você vai ter oportunidade, fala comigo, separar aí umas 3 pessoas, vir aqui e recitar um poema para Deus, que também é uma forma de culto. Amém, Moraes? Uma forma de expressar gratidão a Deus. E além disso, teremos dança aqui e também teremos uma participação especial dos meus alunos, né, de violão, de teclado. Eles vão tocar aqui no dia 19, fazer um culto bonito para Deus, e conto com a participação dos irmãos. É a igreja em movimento, é o corpo em movimento, e nós precisamos da oração, do apoio de todos os irmãos, pois tudo isso é para a glória do nome santo do Senhor, amém? O Senhor nos dá o dom, o Senhor nos dá o talento, é tudo para a glória do nome do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ele voltou para o templo da Assembleia. E novembro haverão muitas outras novidades que serão passadas pelo pastor no próximo domingo. Então, para ficar sabendo, não falte. A missão é sua, pastor. Aproveitando, chamou o pastor para trazer a bênção final. A gente tem sempre a alegria de todo quarto domingo à noite ser na direção do nosso Ministério de Jovens, né? O nosso irmão evangelista Wagner e irmã Nayara estão de férias, né, do trabalho, e estão aproveitando esse tempo para poder visitar os parentes. Eles foram viajar lá para Minas, visitando seus parentes, aproveitando, né, esse período de férias do trabalho que eles têm. E vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por essa noite, louvar ao nosso Deus. Todo quarto domingo, a noite é dos jovens, e todo quinto domingo ocorre sempre alguma coisa especial, e no caso, no próximo domingo, com a participação do nosso Ministério Infantil pela manhã. Então, bênção do Senhor, a gente poder ter aí 5 domingos, né, no mês de outubro. Novembro já vem cheio de coisa, cheio, tem muita coisa, irmão. Não dá para ficar em casa, entendeu? Deixa para ficar em casa ali entre dezembro e janeiro. Dezembro também tem muita coisa, né? Janeiro também tem muita coisa, irmãos. É melhor não ficar em casa não, vem para a igreja mesmo, vamos trabalhar para o Senhor, enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor nos deu vida, a gente está aqui reunido e louvando e adorando o teu nome. Pai, que bom é poder estar reunido com os nossos irmãos, estar com os meus irmãos nesta igreja que tem aberto as suas portas para te exaltar. Muito obrigado pela festa da manhã e agora à noite também pela nossa juventude, por cada um destes jovens que sejam cada dia mais dedicados para ti, que eles percebam a ação do Espírito Santo na vida deles e através da vida de cada um deles. Senhor, usa-os, Pai, para transformação, não só nesta igreja, mas deste mundo, Senhor, por onde quer que eles passem, sejam agentes transformadores levando a tua mensagem. Tenham, Senhor, ousadia do Espírito para desafiar este mundo com a palavra de libertação de Jesus Cristo. Assim seja na vida de cada um deles, que o Senhor possa agir por intermédio deles. Levanta, Senhor, homens e mulheres fortes, Senhor, para neste mundo que cada dia mais nos desafia como igreja, estarmos prontos, Senhor, para defendermos a fé em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por essa noite e te peço que o Senhor nos leve em paz. Guarda-nos, Senhor, e tenhamos uma semana realmente abençoada, recebendo de ti, Senhor, bênçãos e também sendo bênção para tantas outras pessoas que o Senhor irá nos usar. Assim oramos pelo nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, conforto, consolo do Espírito Santo sejam com todos, hoje para todos sempre. Amém e amém. Cantando ao Senhor com alegria, né? Com as palmas.